Censurado pela falta de espaço no meu celular, então só para concluir o vídeo sobre o prelúdio número 4 do Villa-Lobos, a ideia de você fazer esse acorde final, o último acorde da peça assim, né, tem essa vantagem de fazer ouvir essa segunda descendente que é ouvida no finalzinho da última passagem dos harmônicos. Eu vou ver aqui claramente um Mi Ré, né? Mi Ré, Mi Ré, Mi Ré. Esse Mi Ré é ouvido aqui quando a gente ouve o acorde final. É diferente do dedilhado mais comum, né? Que a gente ouve, né, quer dizer, Sol, Ré, Mi, Sol, Si. É uma graça, né? Um comentário assim, que, enfim, as pessoas podem usar o dedilhado que for, mas temos essa ideia que, inclusive, ajuda a gente a preparar, quer dizer, o jovem estudante que está tocando o prelúdio número 4, ele vai se colocando devagar em situações de abertura de 5 casas, num contexto que não é muito exigente tecnicamente, porque você tem muito tempo para montar essa abertura. Você monta a abertura normal 4 casas, abre um pouco mais os dedos nessa direção aqui e leva o dedo 4 até a quinta casa. A abertura de 5 casas a partir da terceira casa é uma habilidade muito útil que os violonistas precisam desenvolver. No Tratado de Fernando Sor, em 1830, ele fala que via muita utilidade em fazer a mão se acostumar a abrir não as 4 casas ordinárias, mas 5 casas já a partir da primeira posição, tá? A gente tem que se lembrar de que a guitarra romântica ela era menor do que o violão atual, mas não era tão menor assim. Os instrumentos tinham 64 centímetros do capotaço até o cavalete, né? Não eram instrumentos tão menores do que o violão moderno quanto a gente imagina. Tinha violões até de 65 centímetros, exatamente a mesma medida atual. Então, enfim, eram instrumentos geralmente menores, mas essa questão de você tentar ampliar um pouco o alcance era importante também na época de Fernando Sor, certo? Fechando, o prelúdio número 4 é uma peça que ajuda a gente a pensar num fraseado de uma maneira mais... Se você ouvir com muita atenção a forma como foi tocada essa frase, vocês vão perceber que o Fá sustenido foi tocado com um pouco mais de peso do que todas as outras notas. Nós temos a primeira que tem que ter uma proeminência, certo? Eu estou exagerando um pouco esse fraseado, mas tem alguns vídeos gravados aqui no canal a respeito disso. Fraseado no violão, cantabile no violão. É fundamental, é de fundamental importância para o violonista ele saber levantar notas, né? Quer dizer, tocar notas de contratempo, por exemplo, com uma intensidade um pouco mais suave, com uma intensidade um pouco menor do que as notas que caem no tempo, né? Da mesma maneira como a gente tem que saber fazer separações de sílabas átonas e tônicas para uma boa comunicação musical, para uma comunicação musical verdadeiramente artística, a gente precisa ter atenção a essas notas que não podem ser tocadas com o mesmo gesto tético, né? Então, ti, pam, 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 pam. Isso é muito grotesco, é muito grosseiro, não tem refinamento, né? A ideia de você pensar sempre que as notas de uma frase não podem ser tocadas todas elas iguais, na maioria dos casos, evidentemente, né? E música tem de tudo, mas como base para a formação é necessário que a gente desenvolva essa habilidade, né? Essa capacidade de dar todas as notas que compõem um fraseado pesos diferentes, para que a gente tenha diversidade, para que a gente tenha impulsos, para que a gente tenha direcionalidades, tá? E eu não sei se a gente poderia pensar no prelúdio número 4 do Villa-Lobos como um estudo de fraseado, mas ele pode ser utilizado para isso, porque é uma peça que tem uma textura muito transparente nos momentos melódicos, e a seção harmônica ela está colocada de maneira assim, quase que estanque em relação à melodia que aparece na maioria das vezes solitária, né, sozinha. Tá? Então é um território legal para a gente estudar esse tópico específico, fraseado. Os estudantes que escolheram pelo número 4 para fazer suas provas de vestibulares, com certeza vão ser avaliados por essa habilidade, essa capacidade de frasear o instrumento. Muito mais do que a velocidade atingida na parte B, né, no animato, ali, a partir do compasso 11. Ok? Então essas são as ideias principais que eu tenho, preliminares a respeito do prelúdio número 4. Não se esqueça de discutir cada uma delas com o seu professor. E fica atento aí ao canal, toda terça, quinta e sábado nós temos um vídeo novo para discutir elementos e aspectos do violão. Está faltando falar então sobre o prelúdio número 2 e mais alguns vídeos no canal sobre ideias estéticas um pouco mais abstratas estarão disponíveis em breve.
Quero agradecer mais uma vez ao professor da Universidade Estadual de Maringá, o Flávio Apro, por ter deixado este belíssimo instrumento Renato Oliveira comigo, tá? É o Renato Oliveira número 66, construído em 2019, com jacarandá brasileiro, abeto alemão e uma planta que segue, assim, homenageia um violão Hauser de 1948. O Flávio está de parabéns por ter adquirido esse instrumento, um instrumento excelente, maravilhoso. E tem uma entrevista no Strings comercial do Renato Oliveira a respeito deste instrumento, que eu vou deixar aqui na tela final deste vídeo, tá bem? Aproveita as telas finais que eu coloco no vídeo, que sempre tem alguma coisa complementar aos vídeos que eu tenho passado. Abração para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.